O tema da mensagem dessa noite, até peço aos irmãos que coloquem na projeção, você vai poder acompanhar. Até que ele venha, vamos vencer a desesperança. Será que vivemos um momento de desesperança, falta de esperança? O que nós esperamos para esse mundo, para esses dias, para a nossa família, para os nossos filhos, para a igreja do Senhor? Será que vivemos um momento de desesperança? Nós vamos mais uma vez orar, para que o Espírito Santo nos use de uma forma que possamos falar exatamente aquilo que agrade primeiramente ao nosso Deus. Então pode curvar sua cabeça nesse momento, para estarmos em oração. Pai querido, te agradecemos, porque nesse momento entregaremos, ó Deus, esse tema e esse texto que o Senhor colocou no nosso coração, que a Tua palavra, ó Deus, escrita há centenas de anos atrás, possa ser viva em nossos corações nesta noite, possa ser relevante para cada um de nós, possa ser atual, como ela é atual, ó Deus, e que possamos encontrar nesse texto e nos demais textos que nós leremos, uma esperança para as nossas vidas, ó Pai. Que saiamos daqui nessa noite revigorados com a Tua palavra e com esse assunto, ó Deus, que tem perturbado muitos de nós, tem, ó Deus, nos incomodado muito. Nós te agradecemos, porque temos esse refúgio que é buscar a Tua palavra, que é buscar o Teu lugar, ó Deus, buscar a Tua casa para poder ouvir do Senhor. Abençoa esse momento, nós pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Estamos iniciando o ano e estamos aí no dia 8 de janeiro, faltam 350 e poucos dias para terminar o ano de 2023. Mas é interessante pensar que toda vez que nós começamos um ano, nós trazemos na memória muitas coisas que marcaram o ano anterior. Talvez você esteja aqui pensando, poxa, como foi bom o ano passado, que esse ano seja melhor ainda. Ou você pode estar pensando, como foi horrível o ano passado. Espero que esse ano seja diferente. Então eu coloquei algumas frases aqui. Eu gostaria de saber, veja se você se enquadra em alguma dessas situações que podem ter ocorrido no ano passado. Primeira delas, houve dias no ano 2022 em que estávamos radiantes de alegria. E outros, no entanto, pedindo a Deus que terminasse logo. Será que você viveu algum dia assim? Se começou maravilhoso, dia maravilhoso, mas teve dias que você falou que esse dia termine logo para começar outro no dia seguinte. Houve dias em que éramos porta-voz de palavras de esperança, outros, no entanto, necessitando urgentemente de conforto e consolo. Teve dias que você consolou alguém, mas teve dias que você precisou de consolo. Você consolou alguém o ano passado? Amém? Foi consolado? Muito mais pessoas foram consoladas, com certeza. Mas veja se você se enquadra também nisso que eu vou dizer agora. Houve dias em que a nossa fé parecia ser capaz de mover montanhas. Outros, no entanto, não acreditávamos nem que o sol nasceria no dia seguinte. De tão difícil que foi esse ano que passou. Teve dias que nós, olha como eu estou, firme na fé e Deus está me dando coragem. Mas teve dias que esse ano, poxa, olha, parece que nem vai nascer o dia amanhã, porque eu não estou suportando de tantos problemas que estão acontecendo. Será que nós nos enquadramos nisso? Houve dias no ano passado que acordamos com um cântico de louvor em nossos lábios. Outros, no entanto, com a nossa boca cheia de lamúria e murmuração. Teve dias que você acordou aquele sonho agradável, gostoso, e cantando ao Senhor, e louvando no chuveiro, no banheiro, e saía cantando, mas teve dias que parecia, ai, que horrível esse dia de 2022, espero que passe logo. Houve dias no ano passado em que foram de muita luz, mas houve dias também de trevas, em que você perdeu um ente querido para a Covid, ou perdeu uma amizade que você confiava tanto que aquela pessoa jamais iria te trair. Houve dias em que você teve luz, que você falou, olha que bênção esse dia maravilhoso, mas teve dias de trevas, em que você chorou, conforme eu falei, a perda de alguém, ou a partida de alguém, a despedida de alguém. Então nós sabemos que nós vivemos
essa dubialidade de dias no ano passado. Dias em que as 4 estações, isso é muito comum para Curitiba, as 4 estações eram visíveis não apenas externamente. Hoje nós estamos vivendo o verão, mas não parece que o verão não chegou ainda, o inverno não quer ir embora. As 4 estações, parece que ela habitava em nós. A frieza do inverno, o calor do verão, a alegria da primavera, o amor-lindão do outono. Tudo isso, algumas vezes, num só dia. Curitiba acontece isso, as 4 estações num dia só, mas às vezes acontece com a gente também. Tem dias que você está naquela alegria do verão, daqui a pouco vem uma tempestade, começa a ficar morno, vem aquela frieza do inverno. Por que você está tão frio hoje? É o nosso ser assim, nós somos seres humanos. Nós passamos por situações que muitas vezes nos deixam dessa forma. Então esse sentimento ambíguo pode ter nos atingido e nos afetado de certa forma. Mas o que devemos trazer à nossa memória? Dias de aflição, dias de sofrimento, dias de cansaço, dias de desilusão, dias de falta de fé, dias em que fomos traídos, dias em que fomos abandonados, dias de desesperança. Será que é isso que deve permear nossa mente nesse ano que entra? Qual que é o pensamento que devemos trazer à memória nesse ano? O texto que eu coloquei na projeção é o que a Bíblia nos recomenda a trazer em nossa memória. Vamos ler juntos? Você pode ler junto comigo? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Será que esses pensamentos que eu falei há pouco dão alguma esperança para nós? De maneira alguma. Só vai nos fazer ficar cada vez pior. Seres pior, amargos, com depressão, com excesso de ansiedade, com dor de cabeça, com úlcera nervosa, com pedra, ou seja, com muitas coisas ruins, quando você traz à memória coisas que aconteceram que não te traz esperança. E Lamentações 3:21 é um retrato de que Jeremias estava vivendo. Jeremias viveu essa experiência de trazer à memória apenas os dias de aflição. E sabe o que ele ganhou com isso? Olha o que diz um pouquinho antes no texto de Lamentações, capítulo 1. Capítulo 3, Lamentações, capítulo 3, versículo 19 e 20. Olha só o que ele diz um pouquinho antes desse versículo que nós acabamos de ler. Recordo-me da minha aflição. Eu vou ler aqui numa outra versão. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. Então, por que ele sofria isso? Porque ele recordava de tudo aquilo que foi ruim para ele, para a cidade de Jerusalém, Judá. A cidade estava sitiada, estava desolada. Se você puder abrir comigo novamente lá em Lamentações, capítulo 3, nós vamos ler aqui alguns versículos de como estava a cidade de Jerusalém, que outrora era uma belíssima, era elogiada entre todas as nações. Lamentações, capítulo 1, do versículo 1 a 5. Olha só o que diz o texto aqui. Lamentações, capítulo 1, versículo 1 a 5. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos, procederam perfeitamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanham nas suas angústias.
Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. E os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações, e os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Então, Jerusalém estava vivendo essa situação. Antes populosa, antes havia elogio, mas em função do pecado que foi anunciado por Jeremias, durante muito tempo foi divulgado, vocês devem se arrepender, buscar o Senhor. Coloque à margem do caminho e perguntar pelas veredas antigas e andar pelo bom caminho, o povo dizendo não, não e não. E foi avisado, vocês a cidade vai ser desolada e vocês vão viver um cativeiro de 70 anos. E o povo não acreditou nisso e aconteceu. Aí vem as lamentações de Jeremias. Ele estava vivendo uma situação muito difícil. E toda vez que ele trazia à memória essas lembranças, ele, conforme diz o texto que nós acabamos de ler, ele ficava mal. Ele não tinha alegria em trazer à memória coisas ruins. Então, se nós ficarmos na mesma situação de Jeremias, pensando no que aconteceu de ruim no ano anterior, nós não vamos ficar bem. Vamos de mal a pior. Então, o que devemos trazer à memória? Se trazer à memória momentos ruins nos abate ainda mais, devemos falar como o profeta Jeremias falou: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Temos que trazer à memória aquilo que te dá esperança. E o que nos dá esperança? Tem um escritor famoso chamado Augusto Cury, ele é médico e psiquiatra. Ele diz o seguinte, ele disse algo interessante sobre a nossa memória, que jamais podemos compará-la à memória de um computador, em que você registra algo e depois pode apagar ou deletar permanentemente no computador, né? Você pode excluir um arquivo do computador e colocar na lixeira. Depois você traz de volta, no lixo. Ou depois você pode ter a opção de excluir permanentemente. Mas ele diz no seu livro, ele coloca no seu livro, dizendo que nos computadores nós decidimos o que registrar. Na memória humana, o registro não depende da nossa vontade humana. Todas as imagens que captamos são registradas automaticamente. Todos os pensamentos e emoções, negativos ou saudáveis, são registrados involuntariamente pelo fenômeno chamado RAM. Registro automático na memória. Acho que é bem fácil esse nome, né? Então não tem como tudo que você está vendo agora está registrado na sua memória. Você sai daqui e vê um acidente, vai ficar registrado na sua memória. Alguém te fecha no sinaleiro ali, você vai ficar registrado. Alguém fala uma palavra agradável, vai ficar registrado. Então, é memória RAM. Não podemos apagar da memória. Isso fica registrado automaticamente. Mas nós podemos escolher. Se tudo fica registrado, podemos escolher o que devemos trazer à nossa memória. Dá para entender bem isso? Se tudo está registrado, nós podemos escolher. Será que podemos escolher pensamentos bons ou ruins? O que devemos trazer à memória? Jeremias escolheu trazer à memória pelo menos 7 pensamentos para vencer a desesperança. Até que Jesus Cristo volte, sabemos que Ele está às portas para voltar, nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E qual foi a primeira coisa que Jeremias falou no capítulo 3 de Lamentações, que poderia dar esperança para ele? Olha só o que ele diz no versículo 22 e 23. As misericórdias de Deus é o que nós devemos trazer à memória. Amém? Traga à sua memória as misericórdias de Deus. O texto fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Então traga à memória as misericórdias de Deus, porque hoje nós estamos vivendo o dia 8 de janeiro de 2023. À meia-noite começará, se Deus assim permitir para todos nós, o dia 9 de janeiro, segunda-feira, às 0 hora. Teremos um crédito, como sempre falo aqui, decorei de tanto falar.
de 86.400 a partir de amanhã. Segundos, não é dinheiro não. 86.400 segundos nós teremos de crédito amanhã para viver. Use cada segundo da melhor maneira possível. Deus dividiu o nosso tempo de manhã, tarde e noite. Vamos dormir à noite, né? Trabalhar de manhã à tarde, descansar também. Temos que administrar bem esse tempo, esses 86.400 segundos, 1.440 minutos, 24 horas, 2 períodos de tempo, da melhor maneira possível. Nós temos amanhã, como sempre falo também, uma página em branca, dada por Deus. Vamos preencher essa página da melhor forma possível, para que possamos ter um dia maravilhoso, porque o texto fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Imagine se Deus tirasse a sua mão de proteção das nossas vidas. Como é que seria? Nós seríamos consumidos. Não há nenhum justo, diz a Bíblia, nenhum sequer. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nos sermos consumidos. E a fidelidade dele se renova a cada manhã. A cada manhã, Deus renova a fidelidade dele para conosco. Se estamos aqui hoje, foi porque Deus nos livrou de muitas situações do passado. Mesmo que vivemos situações difíceis no ano passado, nós estamos vivos hoje aqui. Quantas pessoas você conhece que partiu pela Covid? Alguém perdeu alguém adquirido pela Covid aqui? Alguém conhece alguém que morreu? Olha, muitos de nós conhecemos. Não só pela Covid, mas por outras doenças, outras enfermidades, acidentes também. Mas se estamos aqui foi porque Deus dispensou a cada um de nós o quê? As suas misericórdias. Então traga à memória a misericórdia de Deus. O problema de Jeremias era como estar acordado pela manhã. Ele era um poço de amargura. Ele lembrava daquilo e ficava chorando, porque ele sabia que a cidade estava desolada. O povo estava ali comprando esterco de pombo para comer. Estavam dividindo os próprios filhos também para poder servir de alimento. Gente, que situação, porque a cidade estava, se você olhar um pouco antes, ali em Jeremias capítulo 52, a cidade estava sitiada. E sabe o que é uma cidade sitiada? Ficou 3 anos sitiada. E naquele tempo a cidade era murada. E uma cidade murada, quando está sitiada, começa a terminar os alimentos, não tem mais como entrar e nem tem como sair da cidade. E quando fica naquela situação difícil, o povo começa a comer de tudo que tem dentro. Até esterco de pombo estava comendo naquela cidade. Que situação difícil. Mas depois veio a desolação, muitos foram levados como escravos para o Egito. Nabucodonosor levou eles para a Babilônia, na verdade, para a Babilônia. E por 70 anos ficaram escravizados. Mas nós sabemos que muitos estão escravizados hoje pelo pecado. E se você lembrar das misericórdias de Deus, você vai falar, eu quero buscar esse Senhor que é misericordioso. Ele é compassivo, Ele é perdoador. Ele apaga as minhas transgressões, conforme diz Miqueias. Ele coloca todos os meus pecados na profundeza do mar. Essa é a misericórdia de Deus. Então ele disse, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que podia dar esperança a Jeremias, a primeira coisa que ele falou foi as misericórdias de Deus. Então coloque na sua mente, coloque na sua agenda o que você deve trazer à memória nesse ano, as misericórdias de Deus. Conta a história de quando Thomas Edison fez a primeira lâmpada, na sua fabricação, o inventor da lâmpada elétrica. Ele conseguiu fazer uma primeira lâmpada duradoura. Ele colocou para o seu assistente manusear essa lâmpada. Depois de muito tempo trabalhando, aquele assistente pegou a lâmpada e deixou cair e quebrou. Ele ficou irado. Não, ele fez outra lâmpada 24 horas depois, e deu para o mesmo assistente colocar novamente a mesma lâmpada para acender. Ele deu uma chance, uma segunda chance para aquele assistente. Então Deus, Ele é perito em nos dar uma segunda chance. Se hoje estamos vivos, foi porque Deus nos deu uma segunda chance. Uma chance de estarmos aqui reunidos como igreja, reunidos como família. Isso é muito importante. Valorize cada segundo desse momento que Deus está te dando. Assim são as misericórdias de Deus. Ele sempre está disposto a nos dar uma segunda chance. O que devemos trazer à memória? Eu falei de
das 7 que ele coloca. Olha só o que diz ali no versículo 23, na parte B, a fidelidade de Deus. Diz o texto, grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade de Deus, não tem limite. Nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Amém? Deus permanece fiel. Mesmo que sejamos infiéis, Ele não vai deixar de ser fiel para conosco, de cumprir a fidelidade dEle para conosco. E a primeira fidelidade de Deus foi mandar o seu Filho ao mundo, e morrer por nós, e nos salvar, e nos dar a vida eterna. Deus é fiel. A fidelidade de Deus, conforme diz aqui, ela é grande. Deus falando a Moisés em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, se você puder acompanhar na sua Bíblia, diz ali o texto de Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7, versículo 9. Deus é fiel e guarda a sua aliança e a sua misericórdia. Então, se você está buscando a Deus, se você recebeu Cristo como Salvador, creia nas misericórdias de Deus e na fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus é um dos maiores atributos na vida dos filhos dele. A inconstância faz parte da nossa vida. Somos inconstantes, mas Deus não é. Deus é fiel. Deus é fiel. Quantas vezes fomos infiéis com Deus nesse ano? Prometemos algo e não cumprimos. Falamos algo e não fizemos. Ou compromissos que nós fizemos e não assumimos. Nós fomos infiéis com Deus, mas Ele jamais negou a sua fidelidade para conosco. Creia nesse poder de Deus. Quero trazer à memória, não quantas pessoas foram infiéis comigo o ano passado, mas como Deus é fiel comigo nesse dia e nos dias que virão para esse ano de 2023. Então, a fidelidade de Deus é o que Jeremias trouxe à memória. O que devemos trazer à memória que nos dá esperança? Versículo 24 a 26 de Lamentações, capítulo 3. Olhe comigo. A confiança em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Olha só o que diz o versículo 24 a 26. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. E quem você espera? No governante do nosso país? Não. No pastor Faustino? Não. Espere em Deus. Confie em Deus. Porque Ele nunca falha. Bom é o Senhor, olha só o que diz ali. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso agitado. É isso que diz o texto? Não. Isso em silêncio. Quando você está buscando o Senhor, de todo o seu coração, confiando no Senhor, em silêncio, Deus, Ele faz a obra. Ele faz a obra. Ele faz sumir da nossa frente os nossos inimigos. Hoje pela manhã alguém perguntou, na escola, pastor, a gente pode orar para que Deus livre a gente de alguém assim que a gente não gosta? A gente ora. Jesus falou, orai pelos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem, diz Romanos, A mim pertence a vingança. Então, Deus sabe o que está acontecendo com você. Deixa que Deus seja o vingador. A Bíblia não nos autoriza a vingar a nós mesmos, amados, diz a Bíblia em Romanos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Não temos nenhum encontro na Bíblia que diz que você deve se vingar, deve fazer aquilo. Não se deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ore pelos seus inimigos, por aqueles que vos perseguem. Espere no Senhor. Isso aqui o texto fala, bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, ou seja, buscando no Senhor e compartilhando a sua necessidade entre os santos, entre aqueles que congregam com você. Isso que a Bíblia nos recomenda. Jeremias capítulo 17, olha só o que diz Jeremias, voltando um pouquinho no texto. Jeremias 17, versículos 7 e 8.
Nós lemos lá, bendito o homem. Antes ele fala um pouco no versículo 5, algo que é um texto mal compreendido por muitos. Jeremias 17, versículo 5 diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aqui não está dizendo maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no próprio homem, e faz do seu braço mortal a sua fortaleza. Ou seja, a pessoa que confia em si mesmo, aparta do Senhor o seu coração, diz o texto aqui. Aquele que busca confiar em si mesmo. Devemos confiar em Deus e andar com uma comunidade que a gente possa agir com confiança, com sinceridade, sem cera. E o texto continua falando também. Assim, diz ali o texto, versículo 6, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então, mesmo que venha situações difíceis nesse ano de 2023, nós não vamos deixar de dar frutos. Amém? Porque nós confiamos em quem? No Senhor. Coloquei a minha confiança no Senhor. No Salmo 40, voltando lá um pouquinho mais ainda na sua Bíblia. Salmo 40. O salmista falando, Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor e não pende para os arrogantes. Então devemos colocar a nossa confiança no Senhor, no Senhor. E o Salmo 42, versículo 5, mais à frente um pouquinho, porque está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então devemos colocar nossa confiança e esperar em Deus. Mas devemos fazer também a nossa parte, no que diz respeito ao que nós estamos buscando do Senhor. Porque a Bíblia fala, Jesus fala em Mateus 7, buscai, batei e abri-se-vos-á, né? Buscai e achareis. Nós sabemos que nós devemos orar a Deus por um emprego, por exemplo, mas devemos buscar esse emprego, devemos distribuir o currículo. Não vamos esperar que o emprego bata na porta da nossa casa sem que as pessoas saibam que a gente existe. Devemos buscar. Queremos um relacionamento saudável com alguém, vamos buscar também no Senhor em oração. Queremos uma igreja em que Deus realmente que prega a palavra de Deus, vamos buscar também oração, aquela igreja que prega a palavra de fato. Então nós devemos orar, mas fazer também orar com ação. Mas ação que venha do Senhor, da conformidade do Senhor. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. O que devemos trazer à memória? Existe um dito popular que Deus não tarda, mas não falha. Deus tarda, mas não falha, esse dito, né? Na verdade, esse dito está errado. Deus não tarda e não falha. Ele age na hora certa, no momento certo. Porque nós vivemos, quando fala de Deus, não é no tempo cronológico do relógio. Vivemos no tempo kairos, que é o tempo oportuno. Deus, ele nunca falha e nunca tarda. Ele age na maneira certa, da forma certa. O que devemos trazer à memória? Quarto pensamento que Jeremias trouxe à memória. Versículos 27 a 29. O trabalho de Deus em nós. Deus está moldando você? Amém? Alguém já está completo aqui? Quem está completo? Ninguém está completo. Deus está nos moldando. Nós estamos buscando a perfeição em Cristo. Até o dia em que Cristo voltar, nós estamos em constante mudança, de transformação, de glória em glória somos transformados. Deus não muda, mas Deus transforma a cada um de nós. E olha só o que diz Jeremias no seu capítulo 3, versículo 27 e 29. Jeremias 3, 27 e 29 diz, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade.
Assente-se solitário e fique em silêncio por quanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ou seja, Deus trabalha em nossas vidas. Deus trabalha em nós. Quando nós confiamos nele, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. E o trabalho de Deus em nós não é para nos prejudicar, é para nos melhorar. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Imagine a paciência do pastor Lidercínio e Letícia, que saíram daqui para viajar no dia 4. E estavam até, acho que foi hoje que eles conseguiram a viagem, né? Para Angola. Foi hoje ou ontem? Eles foram para Angola, ficaram no aeroporto aqui no Afonso Pena durante alguns dias e o voo tinha atrasado. Tiveram uma despesa de 10 mil reais a mais. Aí eu perguntei, mas a empresa não vai ressarcir? Nós vamos brigar por isso. Aí eu falei, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Com certeza eles vão ser ressarcidos por essa despesa a mais. E conseguiram embarcar, se eu não me engano foi hoje. E a menina deles vai para a Austrália depois. Enfim, estavam programados. Imagine a paciência. Aí mandei aquele texto de Romanos capítulo 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem. Para a Letícia, eu não pergunto por que Deus aconteceu isso, mas para quê? Qual que é o propósito do Senhor? Deus sempre tem um propósito quando acontece na vida dos seus filhos. Creia, se você se atrasou naquele encontro e aconteceu algo que você não esperava, Deus estava ali no controle. Deus estava ali no controle. Tem uma história, uma fábula que conta que uma formiguinha estava caminhando. Agora vamos dar uma pausa aqui. E ela estava caminhando, dali a pouco veio um vento tão forte assim que levou ela do outro lado do caminho que ela estava ali naquela fila. Aí ela começou a praguejar, mas por que eu estava caminhando tão bem na fila e por que aconteceu isso? Aí naquele momento, diz a fábula que Deus mostrou para ela, naquele momento alguém ia pisar em cima de você. Aí mandei o vento para tirar você do caminho. Às vezes acontece, Deus faz algo na nossa vida que a gente não entende o porquê. Mas sempre tem um para quê. Para quê, Deus? Qual que é o propósito de tudo isso? Por que meu filho ficou doente? Por que aconteceu aquele acidente? Porque, sabe quando aconteceu o acidente com o nosso filho, o André? A família uniu-se mais. Nós ficamos mais unidos como família. Embora a dor foi muito grande, até hoje a gente ficou a marca, mas a gente sabe que nós somos mais unidos como família. Embora muitos não acreditam, mas Deus nos uniu mais ainda. Então, quando vem algo na sua vida, não pergunte por que Deus isso, mas para quê? Qual que é o propósito, Deus? A orar mais? Tem que buscar colocar a minha boca no pó, conforme diz o texto aqui, tem que buscar mais. Busque mais o Senhor. Busque mais o Senhor. Porque se Deus está nos afligindo, é porque tem algum motivo para essa aflição. Imagine Paulo, quando chegava na cidade, ele não procurava hotel, ele procurava uma prisão. Porque ele ficava preso. A maior parte do tempo de Paulo, as cartas dele eram na prisão. E quando ele era preso, será que ele ficava praguejando a Deus? Ah, Deus, por quê? Diz a Bíblia que ele ficava cantando ao Senhor. Ele e Silas louvavam o Senhor. E naquela prisão ele trouxe a palavra de Deus e muitas pessoas se converteram, mesmo estando preso. Ele não perguntou por que Deus, mas para quê? Qual que era o propósito? Isso está na Bíblia? Olha só o que diz Filipenses, para nós, depois voltamos lá para Lamentações, para que nós possamos confirmar esse propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo e também na nossa vida. Filipenses capítulo, deixa eu achar aqui o texto. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, 12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, as prisões, as dificuldades, o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho.
Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, que por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Ou seja, preso, a palavra não estava presa, ele estava proclamando a palavra. E muitas pessoas, vendo aquelas algemas de Paulo, falavam: vamos pregar também, que nós somos livres aqui fora, vamos continuar pregando. E alguns, por inveja, pregavam também. Mas, de qualquer forma, Paulo falou que em tudo a palavra de Deus seja pregada. Então, o que devemos trazer à memória? O que nos dá esperança? O trabalho de Deus em nós. Eu sempre conto aqui na igreja que já visitei pessoas que estavam no leito de hospital, na UTI, e fui lá levar uma palavra de consolo e saí consolado daquela visita. Porque a pessoa estava tão firme com Deus que ela deu uma palavra de consolação, mesmo estando internada. Estava presa numa cama, mas pôde trazer uma palavra de consolação. Não importa as circunstâncias, te louvarei, diz o louvor, né? Não importa as circunstâncias, devemos louvar a Deus. E falar palavras que possam abençoar. O que devemos trazer à memória que nos dá esperança? Versículo 30, a mansidão. A mansidão, um atributo que Deus espera encontrar em nós. O versículo 30 diz: dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Dê a face ao que te fere. Ofereça o rosto, diz a versão da NVI, ofereça o rosto a quem quer ferir e engula a desonra. Outra versão fala dessa forma. Ou seja, não revide o mal, com o bem. Como é difícil nós caminharmos, ainda mais nos dias de hoje, a segunda milha. É mais fácil nós reclamarmos, falar que droga, que situação difícil, né? As pessoas usam outras palavras difíceis, palavras ruins. Mas quando alguém fala para você fazer algo que você está vendo que já não é dentro da vontade de Deus, mas que você vai fazer para poder ganhar aquela pessoa, faça aquilo. Porque você está dando um bom exemplo de Cristo, seguindo os passos de Cristo, seguindo ali um momento que pode trazer à memória a mansidão. A mansidão é uma característica que Deus quer ver em cada um de nós. Moisés foi tido como o homem mais manso da terra. Contudo, antes ele defendeu a causa do Senhor, né? Ele levou o povo a sair da escravidão do Egito. Mas ele era uma pessoa mansa. E mansa não significa você ser covarde. Manso, na verdade, significa ter a sua força controlada. E é controlada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Isso é manso. Um animal irracional, nós chamamos de animal manso, cavalo manso, cachorro manso, leão manso, cobra mansa. Não, cobra não. Cobra não dá para saber que é manso. E nós, será que a gente é identificado como uma pessoa mansa? Nós temos que ver na palavra de Deus. Jesus Cristo fala que ele era humilde e manso. Ele é o único, completo. Nós estamos buscando essa perfeição em Cristo. É muito difícil. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 38, nós lemos hoje, né? Ouviste que foi dito, amarás, odiarás o vosso inimigo, né? Nós devemos orar pelos nossos inimigos e amar aqueles que nos perseguem. Então a Bíblia está cheia de recomendações, irmãos. Conta a história que um pastor estava pregando no púlpito e estava ali falando tão alto que as crianças estavam assustadas e gritando, esbravejando, e dali a pouco, de tão forte, estava ficando vermelho. Aí o menino olhou para a mãe: mãe, o que vai acontecer se ele escapulir dali daquele púlpito? Tem gente que grita no púlpito. Eu não costumo gritar, não. O pastor nosso aqui, o pastor Antônio Gentil, às vezes batia no púlpito. Alguém lembra? Ele estava pregando, falando, então, mas daqui a pouco batia para ver se o povo estava acordado. Não devemos usar essa estratégia, não. Vamos pregar a palavra. Eu tenho a minha característica de pregar. Mas o que devemos trazer à memória que nos dá esperança? Olha só o que diz o versículo 31, 32 e 33 de Lamentações. A compaixão de Deus. Amém?
Traga à memória a compaixão de Deus. Olha só, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ou seja, Deus ele manda momentos que nos entristece. Olha só, ainda que entristeça alguém, Deus pode fazer com que a gente fique triste. Mas ele usará de compaixão. Esse momento de disciplina de Deus é para nos dar um alívio, nos dar a perfeição. Lá em Hebreus fala, não fique desanimado quando por Deus você é corrigido. Deus traz um propósito em tudo isso. Ele não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Devemos ter em nossa memória, trazer em memória, a compaixão de Deus. O que significa a palavra compaixão? No grego, é miséria do coração. Compaixão, misericórdia. Misericórdia, miséria do coração, ou seja, compaixão. É você olhar para aquela situação e buscar fazer algo por aquela pessoa. É um amor com ação. Isso também é compaixão. Então nós entendemos que Deus, devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança? A compaixão de Deus. E por fim, devemos trazer à memória, até que Cristo volte, a intervenção de Deus. Olha o que diz o versículo 37 e 38 de Lamentações 3. Olha só se isso não está bem oportuno para esse momento que estamos vivendo como país, como nação. O texto fala, quem é aquele que diz, e assim acontece? Quando o Senhor não o mande, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Então Deus ele faz cessar as guerras, faz continuar dependendo da situação, mas Deus ele está no controle. Buscamos por uma intervenção divina sobre o nosso país. E quando a igreja ora, Deus faz a obra. Amém? Quando Moisés estava orando no monte, Deus colocou no coração de duas pessoas para estar segurando as mãos de Moisés, Arão e Hur, em oração. Toda vez antes de vir Arão e Hur, que as mãos de Moisés abaixavam, o povo lá de Deus perdia na batalha. Aí quando se levantava a mão, o povo prevalecia. Aí colocaram Arão e Hur do lado do outro, segurando as mãos de Moisés para orar, e o povo prevaleceu na batalha. Então devemos estar orando pela nossa nação. Quantas famílias estão em protesto contra essa situação do país? Se Deus tem algo para fazer, que Ele faça. E mostre de forma cabal o que está acontecendo com o nosso país. Mas compete à igreja orar, buscar no Senhor e crer que a nossa pátria não é aqui. Porque se Cristo voltar hoje, a situação vai ficar ali, vai piorar porque vai vir o período da grande tribulação, que nós cremos nessa dispensação. Haverá 3 anos de pura paz, mas depois 3 anos de perseguição. Aí o povo será perseguido, mas nós que somos salvos estaremos na glória com o Pai. Amém? Estaremos na glória com o Pai. Então, o que devemos trazer à memória? Aquilo que nos dá esperança. A intervenção de Deus. Em tudo que nos aconteceu ano passado, nada disso, conforme nós lemos em Jeremias, nos trará esperança. Toda vez que ele pensava naquilo que estava acontecendo com a cidade, ele se entristecia. A alma dele ficava cada vez pior. Entrava em depressão. Aí ele falou, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Foram 7 situações, 7 momentos que devemos trazer à memória. O que devemos fazer? O que devemos trazer à memória? Jeremias nos ensina que devemos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Todos nós desejamos começar o ano de bem com Deus, de bem com as pessoas, e de bem consigo mesmo. Todos nós queremos começar bem esse ano. Isso só será possível se decidirmos trazer à memória somente aquilo que nos dá esperança. Quantos desejam isso para a sua vida? Pode falar amém? Amém. Desejamos isso para a nossa vida. Quantos desejam ter vitória sobre a desesperança? Amém? Quantos desejam começar o ano de bem com Deus e com as pessoas?
Então, tudo isso nós devemos buscar, trazer à memória. E se nós fizermos isso, nós terminaremos o ano, se Deus assim permitir, que chegamos lá no final, no dia 31 de dezembro de 2023, com vida. Se Cristo não voltar antes, ou nos levar para a glória, nós terminaremos bem melhor, porque nós confiamos que a nossa pátria não é aqui.